Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos continuar a estudar o livro de 1 Crônicas. A gente parou lá no versículo 15. E nós estamos acompanhando aí o reinado de rei Davi, né, desde a morte de Saul e Davi assumindo o reino, sendo posto como rei de Israel, cumprindo a promessa que o Senhor havia feito, né, que ele seria rei de Israel. Amém? Muito bem. Nós estávamos vendo a primeira ordem, o primeiro trabalho de Davi, o primeiro ato de Davi foi Davi chamar os anciões, os príncipes, tomar conselhos, né? Pegar conselhos com os príncipes. E a segunda, em seguida, ele foi pegar a arca, né? A arca estava com os filisteus, e aí ele trouxe a arca para Jerusalém, e aí houve aquele acontecimento com Uzá, que Uzá morreu, né? Estão lembrando de tudo isso, né? Que Uzá morreu, e depois a arca ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom foi abençoado. 3 meses, a palavra diz que tudo que Obed-edom tinha foi abençoado, porque a gente até falou muito nisso, né? Foi Obed-edom, o relacionamento que Obed-edom tinha com a arca, que simbolizava a presença de Deus, isso foi a chave para essa prosperidade, né, na vida e na casa de Obed-edom. Davi então pegou os homens dele e voltou na casa de Obed-edom para trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca, Davi trouxe a arca segundo o modelo estabelecido por Deus, né, em cima de os levitas que trouxeram, em cima dos ombros, como Deus havia falado, né, para trazer a arca. Muito bem, ali no capítulo 16, aí a gente já está com a arca agora em Jerusalém, na tenda da congregação, lugar onde Davi preparou para deixar a arca de Deus, né? Então Davi, ele fez a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, e Davi trouxe a arca da presença e deixou na tenda, né? No tabernáculo de Davi. O capítulo 16, né, começa com a história de Davi colocando a arca na tenda, e aí sim, com a arca na tenda, Davi. Então, o capítulo 16 em diante ali, a gente vai ver muito Davi organizando todo o trabalho sacerdotal, né, que era feito na tenda de Davi. A primeira coisa que Davi fez, né, quando ele trouxe a arca para a tenda, para o tabernáculo, foi ele começou a instituir a adoração. Por isso que hoje, a gente, nesses capítulos seguintes, é um capítulo muito chave falando de adoração. Porque Davi, aqui, ele começou a instituir a adoração 24 horas, a adoração contínua. Então, no capítulo 16, Davi, ele organiza os levitas, ele organiza o povo para começar a adorar o Senhor continuamente no altar. Então, aqui a gente começa um novo processo. A tenda de Davi, a tenda de Davi recebe a arca de Deus, recebe a arca da aliança, e a arca da aliança agora passa a receber a adoração, louvor e adoração continuamente, 24 horas. Então Davi colocou a arca na tenda e organizou os homens para estar adorando a Deus 24 horas. Amém? Então, o Crônicas 16 praticamente fala sobre essa organização do tabernáculo de Davi. É muito importante salientar que existia na época já o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele estava lá em Gibeão. Então, havia lá o tabernáculo de Moisés, havia todo o trabalho sacerdotal sendo exercido no tabernáculo de Moisés. Porém, quando Davi foi buscar a arca da aliança, ele não trouxe para esse tabernáculo. Ele trouxe para Jerusalém e colocou no lugar que ele havia preparado em Jerusalém. Mas lá em Gibeão, continuava todo o serviço sacerdotal, continuava o sacrifício, continuava o sacerdote, continuava toda a movimentação de sacrifício lá no tabernáculo. Só que a presença agora estava
na tenda de Davi em Jerusalém. Amém? Então, estavam adorando, estavam sacrificando, porém, a presença estava na tenda de Davi. Enfatiza aqui também a importância dos levitas em todo o processo de adoração. E interessante para quem é adorador, quem trabalha, quem movimenta o altar, serve o altar. Do versículo 7 ao 36, ele faz um estudo de como deveria ser a adoração. Do versículo 7 ao 36. Cada versículo desse, ele é muito importante e passível de ser estudado um a um. Crônicas 17. Davi deseja construir uma casa para Deus. A Crônicas 17, Davi aí chega e fala para Deus, Deus, eu tenho a minha casa de cedro e tal, e o Senhor habita numa tenda. Então, Davi tem no coração de fazer uma casa para Deus. Deus, no versículo 2, já não deixa. Diz que Davi, ele sempre habitou em tenda, ele nunca teve uma casa e ele não pediu uma casa. E que Davi não iria construir a casa. E aí Davi entendeu, obedeceu, não fez a casa. E o versículo 7 é interessante, porque Davi começa a falar com o Senhor, e Davi fala uma coisa, assim, ó, Deus, resumindo assim, Deus, lembra sempre de onde eu saí. Né? Então, é o que a gente sempre fala para Deus, Deus, nunca deixa a gente esquecer de onde nós saímos, quem nós éramos antes de te conhecer, como nós vivíamos, a maneira como nós procedíamos nesse mundo. Nunca deixa nos esquecer o que nós pensávamos, o que nós conversávamos, o que nós falávamos. E o Davi aqui, versículo 7, ele fala exatamente isso. Não me deixe esquecer de tudo que o Senhor fez por mim. Amém? E aí, versículo 11, do 11 ao 14, fala do reino eterno. Esse versículo, essa parte do versículo 11 ao 14 é muito profético. Né? Ele fala exatamente do reino eterno, né? Vindo ali de Davi. Amém? E o Crônicas 18 fala de todas as várias vitórias de guerra do rei Davi. Crônicas 18 fala tudo sobre as guerras, as conquistas, né, de guerra que teve o rei Davi. Amém? Crônicas 16, 17, 18 é isso. Enfatizando só em Crônicas 16 a adoração, modelo de adoração, do versículo 7 ao versículo 36, e enfatizando também a ligação profética em 1 Crônicas 17, do verso 7 ao 11, entende? Como lá já prefigurando, né, o reino eterno de Jesus, o Messias. Amém? Deus abençoe. Em seguidinha a gente já vai para o versículo 19, 20 e 21, para nós caminhar um pouquinho mais nele. Deus abençoe.